Enem 2017, versão amarela, questão número 108. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Estamos falando de um polímero da anilina. Como vimos em orgânica, anilina é a fenilamina. Fenilamina corresponde ao grupo aromático do benzeno, que tem na sua parte superior NH2. Se esta anilina for polimerizada, vai nos dar um plástico chamado polianilina. Como é que se comporta a resistência da polianilina? Como se detecta a presença de amônia em quantidade exagerada, perigosa para as aves? É na sua resistência, porque a resistência do polímero polianilina será altamente crescida com a presença de amônia. Está aqui a frase. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Pois bem, a resistência nós calculamos pelo U e pelo I. Pelo U e pelo I. E o quadruplicar dessa resistência vai nos dar quanto? É isso que será a pergunta da questão. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a uma dessas alternativas. Conclusão: nosso trabalho é calcular a resistência neste ponto específico e depois elevar à quarta potência. Portanto, vamos à lousa. Queridos, esta questão se refere ao Ohm, George Simon Ohm, que viveu no século XIX, no final do século XVIII para o século XIX. Dedica-se a ele duas leis que a física testemunhou como verdadeira: a primeira lei e a segunda lei. A primeira lei de Ohm está aqui. Para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo, o elétron partindo do cátodo na direção do ânodo. Esta tensão entre os dois pontos é medida pela voltagem, que é a diferença do potencial. A razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica na sua intensidade. A intensidade da corrente elétrica é em ampere. E no nosso gráfico, multiplicado por 10 na menos 6 ampere. Esses números têm esse fator de multiplicação. Voltando à primeira lei. Para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica, esta razão, este quociente, chama-se resistência. O que é resistência elétrica? É o quociente da razão entre a tensão e a corrente elétrica. A tensão dada em volt e a corrente elétrica dada em ampere. Considerando, então, no eixo do x
a tensão e no eixo do Y a intensidade da corrente, podemos determinar um determinado ponto desse gráfico, aonde o U, que vem a ser a diferença de potencial, corresponde a 2,5. E no mesmo ponto do gráfico, nós temos no eixo do Y a intensidade, que no caso é 5. Ora, se a resistência é o quociente entre o U e o I, podemos admitir que o U seja o R vezes o I, quer dizer, a resistência vezes a intensidade. As duas formas são a mesma coisa. Nas avícolas, usa-se polifenilamina para detectar pela resistência o acúmulo de amônia. A amônia é um gás tóxico que prejudica as aves. E amônia produzida pelas próprias aves, pelas fezes das aves. Bom, a grande concentração de amônia volta-se contra elas. E como é que se sabe que se chegou numa concentração perigosa? Através da medida da resistência. Porque a segunda lei de Ohm tem a ver com a resistência também. Resistência, agora, em função da resistividade do material. Os semicondutores, que são esses polímeros, eles têm uma resistividade X. E, considerando a lei de Ohm, a número 2, a resistência é diretamente proporcional à resistividade do material, e inversamente proporcional à área da seção onde é medida essa resistência. Em função da resistividade das polifenilaminas, a resistência quadruplica. Portanto, se há uma resistência em presença de amônia que pode estar reagindo com a fenilamina, a resistência que faz com que quadruplique a sua intensidade é devido à resistividade do material. Então, por que a resistência quadruplica? Porque a resistividade da polifenilamina deve provocar esse fenômeno. Mas nós, com os dados que nós temos tranquilamente, em termos de corrente elétrica, 510⁻⁶ ampere. E temos no potencial 2,5 volts. Portanto, a nossa resistência elétrica será a tensão de 2,5 volts sobre a potência, a tensão. E a tensão é de quanto? De 5, não esquecendo que tem o fator 10⁻⁶. 10⁻⁶ ampere. Este quociente vai nos dar a grandeza resistência, que é medida em ohms, dedicado ao George Simon Ohm. E de quanto que isso vai dar? Claro, além da capacidade de você ler o texto e ter estudado para a prova, tu tem que ter a habilidade de trabalhar com números. E a habilidade aqui te leva para uma simplificação por 5. 25 é 5 vezes mais do que o 5. Só que não é 25, é 2,5. Então aqui tu tens 0,5. 0,5 corresponde a 5, 10⁻⁻⁴. E a potência de 10 de baixo, de 10⁻⁶, ao subir, vai ficar 10 na mais 100. No polímero semicondutor, será quadruplicado na presença de amônia. Mas qual é a resistência desconsiderando a amônia por enquanto? Será de quanto? Será de 5,0 vezes 10 na quinta. Este é o valor.
Consideremos agora uma concentração de amônia que vai se acumulando perigosamente até quadruplicar o valor. Então chamemos a essa resistência inicial de R1 e vamos chamar de R2 a resistência na presença de amônia. Como diz o texto, o R2 será 4 vezes maior, 4 vezes o R1. Isto então vai me dar 4 vezes 5 vai me dar 20, naturalmente, 20, 10 na quinta. 20, 10 na quinta vai me dar então simplesmente 2,0 dividir por 10. Se aqui eu dividir por 10, eu vou multiplicar por 10. Tudo explicadinho. Professor de ensino médio ensina tudinho, bonitinho. Entendeu? Fácil. Agora é fácil. Então a pergunta que era: para quanto vai a resistência elétrica na presença de amônia? Vai para a alternativa E. A alternativa E é o gabarito dessa questão, que é o meu vídeo 999. Meu querido, para você, ao seu dispor. Tudo de graça. Para você gostar de estudar. O meu compromisso é chegar no 1200, dar toda a química. E o teu compromisso é entender e gostar. Tati, ao seu dispor.